está chegando aqui na tela da Band com as informações do Guarani. Diz aí, Marquinhos. Legal, Batista. Novamente, boa tarde para você, para o amigo da tela da Band, né? O Guarani já terminou o seu trabalho visando a partida de amanhã contra o Londrina. Jogo que será no Estádio Brinco de Ouro às 4h30 da tarde. Ainda não temos uma parcial do número de ingressos, né, Batista, que o torcedor adquiriu para esta partida. Pode entrar lá e comprar online, né? Meubilhete.com. E tem um detalhe, com a camisa do Guarani, o torcedor vai pagar R$40. Claro que houve a reclamação, 80 e 40, mas meia entrada, R$40 para a partida deste sábado, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Sobre o time, Batista, o técnico Daniel Paulista ainda não confirmou os 11 titulares. O que a gente sabe é que o Thales volta de suspensão pelo 3º cartão, o Bidu também cumpriu a suspensão pela expulsão na rodada anterior, não jogou em Santa Catarina e volta. Aliás, o Bidu foi o escolhido pela assessoria para conversar com os jornalistas nesta sexta-feira. E logo mais à tarde, na Rádio Bandeirantes, a entrevista com o lateral titular do Guarani. E com isto, o Eliel vai para o banco de reservas. Há uma dúvida em relação à formatação do time do meio-campo para frente, mas ontem a gente recebeu a informação que o Andrigo pode mesmo ser mantido ali como titular, embora há uma outra situação que foi trabalhada pelo treinador nesta sexta-feira, Batista. Com a entrada do Júnior Todinho, aí ele tira o Andrigo da equipe, entra com o Júnior Todinho, e uma outra situação, e não ficaria surpreso se o treinador utilizasse o Luiz Gustavo na zaga. Mas aproveitando, portanto, a arte da tela, o provável Guarani para o jogo de amanhã contra o Londrina às 4h30 da tarde. Rafael Martins no gol, Matheus Ludic na lateral direita, a zaga com o Thales e com o Carlão Bidu na esquerda, meio campo com o capitão Bruno Silva, mais o Rodrigo Andrade e também o Regis. Aí tem a situação do Andrigo, né, junto com o Bruno Sábio e o Júlio César. Deve ser este o Guarani para a partida de amanhã. Guardadas as devidas proporções, Batista, pela situação do Guarani, que quer se aproximar do G4. Londrina numa situação complicadíssima. Presença do torcedor. Dá para falar metal esfregando em metal, Batista? Não dá, né? O Londrina... Mais ou menos. Eu vou ouvir aqui os companheiros, mas para mim o Guarani é o amplo favorito e total favorito para esse jogo. Então, tem mais a obrigação de vencer. Então, não dá para falar, não, metal esfregando em metal. Olha, é o seguinte, o público volta para o estádio e muitas dúvidas com relação à questão do ingresso. O Guarani publicou no seu Twitter uma espécie de cartilha, perguntas e respostas nas dúvidas dos torcedores. Por exemplo, primeira pergunta, tenho ingresso do Derby 196, posso trocar por um ingresso para a partida contra o Londrina? E o Guarani responde, não. O protocolo da CBF não permite postos para troca. Assim que liberados, cerca de 10 mil ingressos referentes ao Derby 196 poderão ser trocados e o Guarani informará as regras. Então, para este jogo, não, mas o Guarani pretende pagar esse passivo, mas em outro jogo, quando for liberado. Menores de 12 anos podem entrar no estádio? O Guarani responde, os protocolos são válidos para todos. Embora as crianças ainda não tenham recebido as 2 doses da vacina, elas podem acessar o estádio desde que o responsável legal apresente o teste negativo para a Covid-19 da criança, o PCR ou antígeno. Posso apresentar o comprovante de vacinação pelo aplicativo do SUS? O Guarani responde sim, desde que apresente também um documento com foto. É possível apresentar o comprovante de vacinação em papel ou emitido pelo aplicativo. Comprei um ingresso de meia entrada. Preciso estar com a camisa do Guarani para entrar no estádio? E o Guarani responde, se você não estiver entre aqueles que, por lei, possuem o benefício da meia entrada, só terá acesso ao estádio se estiver com a camisa do Guarani. E a última pergunta, faço parte do programa Sócio Campeão, posso levar um acompanhante? Existem planos, o Guarani respondendo, existem planos do Sócio Campeão que permitem a presença
de um acompanhante. Apenas quem já tinha esse benefício antes da pandemia poderá voltar a usufruí-lo. Portanto, são perguntas importantes, pertinentes, porque é uma situação que foge completamente daquele padrão normal de venda de ingressos que tinha anterior à pandemia. Então, o Guarani procurou, através das redes sociais, responder todas as perguntas para que não tenha dificuldade. Pelo jeitão, já vai ter fila lá, né? Enorme fila e tal para entrar, para conferir tudo isso aí não é fácil. Então, nas catracas, provavelmente já vai ter fila. Mas o torcedor que comparecer bem informado lá já vai evitar ali aquela dificuldade que naturalmente já vai acontecer nas catracas. Bem, vamos analisar o time e aí, CH, o time passado pelo Marquinhos, o que você achou? Então, Batista, eu estou levando para essa partida a esperança dele com os dois meias e esse é o meu desejo, que ele escale Rodrigo, o Andrigo e o Regis juntos, que ele tenha achado uma maneira mais inteligente de utilizar os dois. O que não pode é mandar o Andrigo correr atrás de lateral. Mas eu acho que teve tempo, ele deve ter feito isso, e essa é a esperança que eu estou levando para o jogo. Concordo com o amigo, acho que não é uma coisa tão desproporcional assim, 90-10, há chances de um e outro, mas eu acho sim que o Guarani é o favorito, que deve ganhar o jogo, apesar do momento de instabilidade e também de insegurança de todos, porque o time está dando uma derrapada aí, mas amanhã o time tem tudo para poder fazer uma boa partida e vencer o jogo. O ideal, para mim, é colocar os dois meias para atuarem juntos, sem o Todinho, sem o Lucão, os dois ficam para um segundo momento. E sobre a zaga, né, foi falado sobre o Luiz Gustavo, eu não escalaria. Na última partida ele entrou durante o jogo e foi um futebol apresentado de muita insegurança. Ele está há muito tempo sem jogar. É um grande jogador, um zagueiro que eu confio, mas eu acho que o momento é do Carlão. E para você, Tigrão, o procedimento adotado aí pelo técnico Daniel Paulista, quando escala o Andrigo junto com o Regis, é a manutenção do esquema tático 4-3-3, com o Andrigo ocupando a vaga do Bruno Sávio. Ele centraliza o Bruno Sávio, tirando um centroavante de ofício, e no lugar do Bruno Sávio, na beirada do campo, ele coloca o Andrigo. Me parece uma falta de inteligência, porque isola na beirada do campo um jogador que não rende, sendo que a qualidade dele é para atuar no meio, mudando o esquema para o 4-4-2. É um grande equívoco, mas um equívoco do tamanho do mundo, não é? Porque ele desmonta o lado direito, que o Andrigo não rende lá, onde rende muito bem o Bruno Sávio, infiltra ou bota no funil mais centralizado o Bruno Sávio, que é um cara que também fica mal adaptado ali. Ele gosta da beirada, tanto da direita como da esquerda, não tem preferência o Sávio não. Ele tem jogado mais na direita porque o Júlio César se adapta melhor na esquerda. Então, eu acho que se ele insistir nisso, ele não vai ser bem sucedido com a dupla Regis e Andrigo junta. O que ele teria que fazer? Joga com os dois, com o Sávio na direita, com o Júlio na esquerda, ora um ou outro faz a diagonal, vai por dentro. Agora, esses dois meias, que estarão mais centralizados, trabalhando a bola, fazendo a bola chegar com qualidade, sempre um deles se infiltra. O Regis tem muita facilidade com isso. O Andrigo tem muita facilidade com isso. Agora, é aquela história, né, o Batista? Por que eu chamo de equívoco? E me perdoem aí as pessoas envolvidas e o próprio Daniel Paulista, que é um baita de um treinador, e um gentleman, um cara que atende todo mundo bem. Mas por que eu defendo essa tese? Porque ele está mudando nominalmente, que é tudo que nós queríamos, mas ele não mexe na tática. E quando ele muda nominalmente e não mexe na tática, ele mutila características individuais, que você acabou de dizer aí, que eu estou reforçando aqui. O Andrigo não rende na direita e o Sávio não é o mesmo por dentro. Então deixa o Sávio na dele, deixa o Júlio na dele, deixa o falso 9 ser hora um, hora outro, mas não o Sávio. Pode entrar, não é proibido. Nem o Júlio, pode entrar, não é proibido. Mas o falso, pseudo 9, Regis, ora o Andrigo. Tá tão fácil de ver, pô. Faz um deles virar o da avó, que vinha buscar, entrava, abria espaço e tal. É por aí. E só um pitaco sobre a questão dos ingressos. Eu estou entendendo
que tá tão complicado para entrar nesse estádio, até para comprar o ingresso, porque é só online, né, a venda do ingresso. Só online. Pois é, Batista, tem cara que você pergunta para ele, você mexe em computador? Ele fala, lógico que eu mexo. Quando minha filha não está usando, eu tiro a mesinha de lá para varrer, eu mexo ele e volto no lugar. Então, não é todo mundo que tem essa facilidade, além de todo esse protocolo, de tudo que tem que ser apresentado. Seria melhor, sabe o quê? Espera mais um pouquinho, abre a bilheteria e entra todo mundo com ingresso. Seria muito mais fácil do que criar todo esse embaraço, todos esses agentes complicadores, traumatizantes para o torcedor. Eu tenho que liberar o Marquinhos urgentemente porque ele precisa alimentar a sucuri. Não é isso, Marquinhos? Um abraço para você. Ô, Batista, e hoje é assim, ó, sextou. E é bem apetitoso o negócio aqui, viu, Batista? Ó, baião de 2 com uma paçoca de carne seca pra você. Aí sim, baião de 2, esse já é mais conhecido. Valeu, Marquinhos, grande abraço.